É difícil prever. A maioria dos cursinhos a gente tenta prever tema de redação, a gente dá redação teste, a gente tenta trazer notícias atuais, a gente tenta preparar vocês o máximo possível, mas é difícil, porque ela é uma prova muito complexa, é uma prova muito ampla, mas ela é baseada na matriz de referências do MEC. O que é essa matriz de referências? Bom, a prova, ela tem as competências, que são os conhecimentos amplos da área. Então, é uma maneira, assim, mais geral da prova avaliar como que você sabe química, por exemplo, como você sabe, física, é uma maneira mais ampla. E ela tem as habilidades, que é uma maneira mais específica de como você usa, como você aplica essas competências em alguma questão. A prova, ela tem, assim, várias habilidades, várias competências. Eu trouxe aqui as principais para a gente poder discutir um pouquinho. Primeiro, dominar a linguagem. O que quer dizer dominar a linguagem? Você tem que entender a norma culta, você tem que saber algumas palavras, você tem que ter um domínio lexical um pouquinho grande, você tem que conhecer linguagem matemática também, linguagem científica, e você tem que saber compreender fenômenos. O que é compreender fenômenos? Você tem que entender aquilo que o enunciado está te trazendo e aplicar diferentes conceitos e diferentes áreas de conhecimento para você conseguir responder aquela questão. Essa parte de compreender fenômenos já começa a entrar em interdisciplinaridade. O que é interdisciplinaridade? Você não tem uma questão fechada na caixinha dela. Você não vai resolver uma questão de química tendo só competência de química. Você vai precisar ter interpretação de texto, você vai precisar saber entender aquela fórmula, você vai precisar saber aplicar resolução matemática. Então, esse compreender fenômenos, você precisa entender o que a questão está pedindo de você para você construir uma argumentação. Ou seja, você precisa entender o que a questão quer para você conseguir propor uma solução. Essa construção de argumentação, ela acontece tanto na redação quanto durante a prova para você marcar. Essa aqui é a letra A. Então, você tem que entender para você propor uma solução. Basicamente, o que a prova quer de todo mundo, além de fazer todo mundo sofrer por 2 finais de semana, ela quer que vocês entendam, selecionem, organizem e, principalmente, interpretem dados e informações. O objetivo da prova principal é trazer diferentes informações para você conseguir analisar de uma maneira crítica e ver o que você consegue usar para você aplicar na resolução do seu enunciado, do seu problema. Então, principalmente a interpretação de texto. É isso que a gente pede para todo mundo ficar muito atento na leitura e entender o que o exercício quer interpretando. Se você puder passar, Rafael. O que é essa interdisciplinaridade? Quem já fez prova de treineiro, ou quem vai fazer pela primeira vez esse ano, vocês vão ver que a prova, igual eu falei, não está em caixinha. Você não tem mais, por exemplo, só física ali. Você tem questões que você não consegue muitas vezes encaixar. Às vezes uma questão de literatura, você não sabe se é bem literatura, se está mais para gramática. Essa interdisciplinaridade, ela acontece bastante. Então, é importante que quando vocês estiverem estudando, vocês não analisem assim, vou estudar só gramática, vou estudar isso aqui fechadinho. Não, você tem que saber entender como essa área, como essa competência, como essa área que você está estudando, ela se relaciona com as outras áreas do conhecimento. Por isso é tão importante a interpretação e você não ficar focado em entender só aquele conceito isolado. Você tem que relacionar aquilo com as outras áreas do conhecimento durante seus estudos, durante esse tempo que você está se preparando para o Enem. Bom, vou passar a palavra para a Rai. Desculpa. Então, eu vim falar para vocês sobre os vestibulares específicos, que são os principais também, além do Enem. O Enem é o mais chamativo, que basicamente todo mundo faz, né? Mas existe outros, como que tá aí a FUVEST, que é o vestibular para você entrar na faculdade da USP, que é de São Paulo, mas tem em outros lugares a USP, a Unicamp e a Unesp. Agora eu vou falar as datas para vocês, se vocês tiverem interesse, para procurarem, para vocês se inscreverem e tudo, porque não existe só o Enem, né? A Unicamp, a data de inscrição dela vai dia 2 de agosto a dia 8 de setembro. A FUVEST é dia 16 de agosto a dia 1º de outubro. E a Unesp é dia 8 de setembro a dia 7 de outubro.
Então, daqui um mês, basicamente, já começa as inscrições para esses vestibulares específicos. Cabe vocês, tipo assim, não sei qual curso vocês querem cursar, né? E para essas universidades é muito bom, viu? Todas essas aí são universidades muito top e oferece vários cursos. As três oferecem muitos cursos. Aí, se você puder passar, Rafael. Agora eu vou falar sobre as estratégias para o Enem. Vai ser outro tópico, da roda de conversa daqui a pouco, que são os pesos. Tipo assim, já dando um leve resumo. Foque no curso que você quer, que vai ter um peso diferente. Supondo, matemática, às vezes pesa mais nos cursos de engenharia. Então, foque na prova de matemática. Sempre focando o seu tempo nas que tem mais peso. O outro é o controle do nervosismo. Que seria isso? É cuidar realmente da sua saúde mental. Não adianta você estudar o ano inteiro, tudo certinho, e chegar no dia e você não conseguir desenvolver o seu raciocínio na prova. Vocês têm que se acalmando. Eu recomendo tomar bastante chá, um suquinho de maracujá, é muito bom. E cuidando realmente, vai acostumando vocês a fazer os simulados, Ducates, que é um bom treinamento para vocês também, porque quando vai no Enem, vocês têm um peso enorme em cima de vocês. Eu entendo, também passei por isso. Eu sei como é pesado, é muita pressão em cima de vocês. Então, cuidar do nervosismo é fundamental. Agora, ter um plano de ação. O que seria esse plano de ação? É você saber, como eu posso falar? Dividir as provas. No primeiro dia é prova de linguagens, redação e humanas, ciências humanas. Pega, faz metade de uma, vai para outra. Isso você já tem que ter pré-estabelecido. Eu recomendo, assim, como eu fiz, eu vou falar para vocês. Eu comecei pela redação, eu já fiz o esqueleto da redação logo de cara, no primeiro dia. Depois eu fiz 20 questões de língua portuguesa, depois eu fiz mais 20 questões de humano. Voltei para a redação, terminei e completei as provas. É muito bom já vocês estabelecer isso. Agora, começar pelas questões mais fáceis. Tem uma coisa chamada TRI, que vê se você chutou ou não. E as questões mais fáceis seriam aquelas que todo mundo acerta. Então, comece por elas, não perca muito tempo nas questões difíceis, para economizar realmente tempo, porque tempo é precioso no Enem e em qualquer outro vestibular. E outra coisa é vocês descansar durante a prova. Sempre leva um alimento leve ali. A hora que você tiver, meu conselho, né? A hora que você estiver se alimentando, para de ler a prova, olhe para o teto, olhe para o ar, qualquer lugar. Esquece um pouco da prova, porque você desse jeito, vocês limpam a sua cabeça, vocês começam a pensar em outra coisa, e isso acalma, também te ajuda a controlar o nervosismo, viu? E outra coisa que bastante gente faz é chutar. Então, saiba chutar na prova. Tipo, são 45 questões A, 45 questões B, tudo certinho. Aí você vê seu gabarito. Ah, tá faltando muito, tem pouco A. Se você for chutar, chuta no A. Saiba chutar na prova e também leia as questões e vê. Ah, essa alternativa nunca será. Na outra também não. Aí você fez 4 alternativas, já tem 2 que pode ser a resposta. Então você pode chutar durante as 2, né? Entre as 2, falando correto. Então, saiba chutar na prova, viu? Não chute de qualquer jeito. E é isso. Agora eu vou passar para outra pessoa falar. Bom, como a Rai comentou, o Enem, você fez a prova, lá estudou o ano inteiro, realizou sua prova. Tirei, vamos supor, 800 na redação. Quer dizer que essa é a minha nota final? Sim e não. Porque assim, no Enem, quando você vai prestar, quando você coloca sua nota no SISU, às vezes até no ProUni,
a sua nota ela pode ter um peso diferente, dependendo da instituição e do curso que você está cursando. Como assim? Bom, vamos supor que eu quero entrar na Unifei fazendo engenharia, qualquer engenharia. É de se esperar que durante o meu curso eu vou ter mais exatas, eu vou ter mais física, eu vou ter mais cálculo e eu vou ter um pouquinho menos da matéria de humanas, da matéria de linguagens. Então, por conta disso, as universidades elas dão um peso maior para essa área de exatas, no caso de engenharia, e um peso menor para a redação. Esse peso, ele depende do curso e depende também da instituição. Não posso falar para vocês que é uma regra que toda engenharia vai ter peso 4 de cálculo de matemática, por exemplo. Não é uma regra. Depende da instituição e depende do curso que você vai fazer. Esse peso, ele vai de 1 a 4 nas áreas nas 5 áreas do Enem, nas 4 áreas e a redação. E ele existe por conta daquilo que eu falei. Como você vai ter, quando você ingressar na faculdade, numa área de humanas, por exemplo, eu ingressei em sociologia, eu vou ter mais essa área de humanas durante meus 4 anos de curso. Então, eles dão um peso maior para a área que vai ser o seu foco durante a graduação. De exemplo, eu trouxe 3 cursos da Unifei, se você puder passar, Rafael. Eu trouxe administração, engenharia civil e o meu curso química e licenciatura. Por exemplo, administração é um curso que tem bastante matemática, você tem que saber o básico de economia, você tem que saber probabilidade. Então, o peso de matemática na Unifei é peso 3. Mas administração, você também precisa saber conversar com o cliente, você precisa saber se expressar muito bem. Então, ele dá um peso 2 para linguagem e redação, e um peso menor para ciências da natureza. A administração, você não usa tanta física, você não usa tanta química. Então, o peso nessa área é um pouco menor. Já a engenharia civil, por exemplo, engenharia civil é muita física, é muita matemática. Você tem isso durante os seus 5 anos de curso. Então, o peso de ciências da natureza e de matemática é peso 3 no Unifei. Química e licenciatura. Como o próprio nome diz, a gente aprende química. Então, o peso de ciências da natureza é um peso 3. Só que como também a gente está aprendendo, estudando a licenciatura, estudando para ser professor, é muito importante saber argumentar, é muito importante você saber se expressar bem, saber escrever no quadro. Então, ele tem um peso também em redação e linguagem. Minha dica para vocês, quando vocês decidirem o curso, decidirem a instituição, olha no site da instituição. Cada instituição libera um edital, e nesse edital tem tanto a quantidade de vagas por ampla concorrência, quantidade de vagas por cota, e um pouquinho mais abaixo tem os pesos para cada curso. Quando você souber, eu quero fazer isso na Unifei, eu quero fazer isso em tal faculdade. Dá uma olhada no site da instituição e vê um pouquinho como é que vai ser a sua nota, o que você pode esperar. Essas informações da Unifei, por exemplo, eu tirei de 2021, todo mundo que entrou na Unifei esse ano teve esses pesos na nota dele. Então, é legal vocês já irem pensando nisso, tanto para você resolver a prova, já saber pensando, engenharia, então preciso dar um gás, dar um foco bem grande ali em ciências da natureza e matemática. E também para você ter uma noção de aonde a sua nota cabe, onde que fica melhor para você jogar a sua nota. E é isso, eu vou passar para a próxima pessoa. Então, agora sou eu. Como a Rairine falou, existe o TRI. O que é esse bendito desse TRI? É a teoria de resposta ao item. Mas como que ele funciona? Bom, o pessoal, né, aí, o pessoal do MEC e, enfim, do INEP também, criaram essa teoria de resposta ao item para evitar que os alunos que chutam vão com a mesma nota que os alunos que sabem o conteúdo e que fizeram realmente aquela questão e que acertaram por puro conhecimento. Aqui eu trouxe um exemplo de um aluno que, por exemplo, ele acertou as mais difíceis, que está ali em vermelhinho, e errou as mais fáceis. E do lado oposto, né, o participante A, o participante B, o participante A acertou as mais fáceis e errou as mais difíceis. O que isso quer dizer para a correção do Enem? Quer dizer que o aluno A, ele realmente sabia, ele tem uma lógica ali, ele acertou as mais fáceis e as medianas, e as mais difíceis ele acabou errando. E já o participante B, ele errou as mais fáceis e acertou as mais difíceis. Então, isso é muito difícil de acontecer. Isso quer dizer para o Enem que esse aluno B chutou. Então, não é que ele vai com 0, mas a nota dele vai ser menor, porque ele ganha uma pontuação menor naquela nota. Mas aí vocês podem me perguntar,
como que o Enem, né, ele classifica as questões como fáceis, médias e difíceis. Isso só acontece depois que eles recebem a cartilha, né, ai, fugiu o nome. O gabarito, né, a página lá do participante mesmo, onde a gente coloca as nossas questões. Pode falar, Lucas. Perdão, estava com o microfone mutado. Depois dessa parte, além dessa questão que você vai falar sobre o gabarito, tem uma outra forma também deles conseguirem separar cada questão pelo nível de dificuldade dela, mas termina essa parte que eu explico também essa questão. Eu acho que eu voltei agora, né? Em que parte que eu parei aí da minha explicação, gente? Acontece, a internet é assim. Vocês podem me falar até que parte vocês me escutaram? Só para eu voltar a explicar certinho. Você estava falando do gabarito. Ah, beleza. Só que aí, o Enem, depois que ele recebe, né, todas as respostas dos alunos que fizeram o Enem, ele pega e vê quais questões a maioria dos alunos acertaram, e aí é classificado como fácil. As questões que ficou bem dividido ali, 50-50, são classificadas como medianas, e a que poucos alunos acertaram, e aí são classificados como difíceis. Então, eles fazem o TRI por isso. Então, nem sempre quando... Será que eu caí de novo? Vou continuar. Nem sempre quando a gente faz a correção, né, pega ali o gabarito, quer dizer que a nossa nota vai ser aquilo. Pode variar bastante, porque às vezes você pode acertar mais difícil do que fácil, aí sua nota vai cair. E às vezes você pode acertar mais fácil do que difícil, aí sua nota aumenta. Rafa, pode passar, por favor? Bom, então falando um pouquinho sobre cotas agora, né? O Enem oferece cotas socioeconômica, de PPI, que é preto, pardos e indígenas, de deficientes e de escola pública. Aí vocês podem me perguntar, como que eu faço para comprovar tudo isso? No caso da socioeconômica, você precisa comprovar a renda da sua família, de todas as pessoas que contribuem com a renda. No caso do PPI, né, que é preto, pardo e indígena, existe uma banca para isso. Então, essa banca vai te avaliar na hora que você for fazer a sua inscrição, né, na universidade, no curso que você pagou. Pagou não, passou. E tem a de deficiente, que aí você vai com o seu laudo médico, se for alguma deficiência que não é física, né, que é mais psicológica, alguma coisa assim do tipo. E quando não for, aí não precisa. Tem a parte das escolas públicas, e aí vocês precisam levar o histórico de vocês. Então, no caso do Enem, é basicamente isso. Vocês podem simplesmente colocar isso lá, é reservado, né? O Enem reserva uma certa quantidade de vagas para essa parte das cotas. Então, sempre vai ter uma parte de cotas das vagas em todas as universidades, elas são obrigadas por lei a fazer isso. Então, as universidades que não são, geralmente são punidas, porque tem uma fiscalização em cima disso. E aí, no ProUni, que vamos falar depois, também existe a parte de cotas. Mas o ProUni já é para as pessoas mais vulneráveis no quesito socioeconômico. Então, não existe uma cota para isso. Existe apenas para pretos, pardos e indígenas, deficientes e alunos de escola pública. Bom, para participar dessas cotas do ProUni em si, Rafa, só volta rapidinho. Para participar das cotas do ProUni em si, a pessoa não pode ter um diploma de ensino superior já. É basicamente isso, ela
precisa ser de escola pública ou ter tido uma bolsa numa escola particular. E é isso. E acho que vão explicar depois como que faz para acessar as cotas do ProUni. Mas no caso do Enem, vocês acessam as cotas quando vocês forem jogar a nota de vocês no Sisu, que também vamos falar já já. Então, todas essas partes, elas estão dentro de processos, dentro desses eventos, dessas provas, enfim. Agora você pode passar, Rafa. Bom, só que aí existe uma certa polêmica e eu trouxe isso daqui para plantar uma sementinha em vocês. Eu trouxe aqui 2 imagens, então tem aqui, você é branco e reclama da política de cotas raciais, pois ela privilegia os negros nas universidades. Conte mais sobre quantas vezes você reclamou por ser valorizado pela mídia e por ser privilegiado pelo mercado de trabalho, ganhando salários mais altos para exercer a mesma função dos negros. Então, existe aí uma polêmica atrás das cotas, né? Mas eu sou completamente a favor devido ao nosso sistema de ensino. Então, fica aí uma sementinha plantada. E aí também tem as fraudes nas cotas. Como se não bastasse, né? Tem pessoas que são privilegiadas e que acessam essas cotas. Eu trouxe aqui um caso, né, de uma menina que passou com uma cota indígena. E isso é muito comum, gente, muito comum mesmo. E aí, nesse caso, a gente pode denunciar. Eu achei legal trazer isso para vocês não acharem que as cotas são mil maravilhas. Muitas pessoas são contra, o que, na minha visão, não é algo bom, porque a gente tenta ali dar uma oportunidade para quem já não tem, e tem pessoas que fazem fraude disso. E aí a gente precisa, né, tomar muito cuidado e muita atenção com isso. Bom, podem mandar bala aí, agora não é mais comigo. Bom, boa noite, gente. Eu creio que ninguém aqui me conhece, meu nome é Daniel, e eu sou calouro da Unifei, então eu passei por esse processo todo agora em abril, nesse ano, de jogar nota no Sisu, e é isso que eu vou explicar para vocês como é que funciona toda a plataforma do Sisu. O que é o Sisu, né? O Enem ele é um vestibular que unifica todas as faculdades federais do Brasil. Então, você fez o Enem, você pode entrar no Acre, no Amazonas ou no Rio Grande do Sul. E o Sisu é o Sistema de Seleção Unificada. Ele é feito para ele utiliza a sua nota do Enem para você entrar na universidade pública, federal ou estadual. Pode passar, por favor. E como é que você faz? Quem que pode se inscrever? Não é todo mundo que faz o Enem que pode se inscrever, obviamente. Se você for treineiro ou tiver zerado a redação, você não pode se inscrever no Sisu. Até porque, se você é treineiro, você não está apto a ingressar no ensino superior. Pode passar, por favor. E essa aqui é a carinha do Sisu. Eu provavelmente vai mudar um pouco para o ano que vem. Esse ano teve uma polêmica que adiaram e no finalzinho eu vou explicar para vocês. Fica de olho. Opa, volta um pouquinho, por favor. Aqui, se vocês quiserem acessar o site para ver um pouco mais, esse layout aqui mudou um pouco, porque já acabaram as inscrições, mas, a princípio, quando você for fazer sua inscrição, você pode fazer a inscrição ou ver a inscrição. Isso é a mesma, eu creio que seja igual para o ProUni, e você faz isso através do seu acesso do governo, do GovBR. E você pode também querer pesquisar, ver, por exemplo, eu quero ver se na Unifei tem medicina. Eu vou lá e pesquiso medicina e vejo se na Unifei tem. Pode passar, por favor. E aí, recomendo vocês darem uma olhada, pesquisarem se tem essa vaga na universidade que você quer. Seria esse o processo. Digita lá e manda bala. Passa, por favor. Mas como é que funciona esse SISU? É só pegar minha nota e jogar lá? Eu tenho que jogar minha nota ou ele pega isso sozinho? Ele funciona ele é como se fosse um grande leilão de notas. Você pega a sua nota, coloca no curso que você quer, e aí tem, a cada dia, são durante 3 dias, todo final de dia ele atualiza e vê quem que está em primeiro lugar e vê toda a classificação daquele curso naquela cota que você escolheu, ampla concorrência ou as outras cotas, ou as cotas. Só que nem todo curso ele aceita toda nota. Vamos dizer que você... Passa para frente, por favor. Por exemplo, medicina, ele
aceita somente média acima de 560. Ou, por exemplo, aqui na Unifei, a sua redação tem que ser acima de 200 para você jogar sua nota ali. Isso tudo você vê lá no termo de adesão que a Jade citou mais cedo. Pode passar, por favor. E como é que funciona essa nota de corte? O que significa isso? Durante o período de inscrição, você pode ver sua nota e sua classificação daquele dia, qualquer horário do dia. E, geralmente, quando abre o SISU de madrugada, meia-noite, lota. Mas vocês não se preocupem com isso. Você tem todo dia para inscrever e ver sua nota. Então, fica tranquilo, keep calm. E aí você pode escolher duas opções de curso. Você pode escolher o mesmo curso em duas universidades, ou colocar só o curso que você quer. Vamos dizer que você quer administração, aqui na Unifei, por exemplo. Então, você deixa administração, você só quer isso e deixa lá, ou você pode colocar outro curso. Então, você tem duas opções, primeira e segunda. Eu vou explicar mais para frente como é que funciona essa dinâmica aí. E aí, a nota de corte é a nota do último candidato das vagas daquele curso. Então, digamos que a gente tem 30 vagas no curso A. A nota do 30º candidato é a nota de corte. E aí você vê se você está dentro dessa nota. Se sua nota estiver muito abaixo, você achar que não consegue passar ali, você pode trocar para outra faculdade que você acha que consiga passar. E isso é importante ficar bem atento. Muito importante. Passa, por favor. E tem um cronograma, assim como o Enem tem, você faz inscrição, se prepara, etc. Você faz inscrição no SISU, espera o fim dos dias do leilão, vamos dizer assim, e aí eles chamam as pessoas da chamada regular, que é quem passou na primeira opção ou na segunda opção. Mas se você não passou na primeira opção, nem na segunda, você pode escolher se fica na lista de espera de uma ou de outra, eu vou explicar mais para frente. E aí você tem que ficar bem atento a esse cronograma para não perder o prazo, porque esse ano a gente teve uma inscrição online, então muito mais tranquilo, mas geralmente você tem que ir na faculdade fazer. Então fique atento e desde o início do ano, ou final desse ano, você já pega todos os seus documentos, histórico escolar, etc., para fazer inscrição. Pode passar, por favor. E, basicamente, esse é o layout de quando você faz a sua inscrição. Você vê a informação do seu curso, se é licenciatura, bacharel, qual que é o turno, qual que é o código do curso, não está aí, mas tem. E a faculdade, tem o site da faculdade para você acessar e ver todas as outras informações. E aí fala quantas vagas tem para esse curso e qual é a sua cota, ou se há ampla concorrência. E a sua nota e os documentos que você precisa apresentar. Só que você pode ver que tem duas opções. E como é que funciona essa classificação? Eu estou jogando minha nota para as duas ou é para uma só? E eu vou te explicar isso logo, logo. E você pode inverter primeiro com a segunda opção, ou editar isso a qualquer momento, só que só computa isso no final do dia. Ou seja, são 3 dias, 4 dias, na verdade. Então, no primeiro dia você coloca sua nota, no final do dia sai o resultado. Se você trocar durante esse dia, só sai da última confirmação antes de meia-noite. Então, você tem que ter 11h59 para trocar. É bom você ter uma estratégia de não deu, troca, para ver se no outro dia você consegue passar na outra faculdade. Pode passar, por favor. E agora, já caminhando para o final, eu vou te explicar como é que funciona a dinâmica das notas, porque, como é um leilão, tem toda uma regra para isso, né? Primeiro você tem a sua nota com seus pesos e tudo mais, e aí essa nota ela vai competir assim com as outras notas da sua primeira opção. Então você está se classificando na primeira opção ou ficando na lista de espera, ficando para fora disso. E aí você tem duas opções. Se você passar na primeira opção, você passou na primeira opção, tem que ir para ela, acabou. Se você não passar pela primeira opção, você vai para a segunda opção. Se você passar na segunda opção, acabou, você tem que ir para ela. Então, é uma estratégia também não colocar uma segunda opção se você tem certeza que é só a primeira que você quer. Mas se você não passar na segunda, você pode escolher ficar na lista de espera da primeira ou da segunda opção. E aí fica da sua escolha no final do processo. E pode passar, por favor. Só para finalizar, explicar um pouquinho por que é desse jeito e por que se você classificasse nas duas ia ser um problema grande. Esse ano teve esse problema, que é um negócio que chama dupla classificação, ou seja,
você classifica nas duas opções de uma vez só. O que se muda na prática? Digamos que eu tenho nota para passar em medicina, só um exemplo. E aí eu jogo em duas faculdades, uma de medicina e outra de outro curso qualquer. Provavelmente eu vou passar na minha segunda opção. E aí eu crio uma questão que chama nota fantasma, que eu passei naquela faculdade, mas eu não vou, porque eu vou para minha primeira opção. Então, vocês podem ficar tranquilos que isso não vai acontecer ano que vem. Fica tranquilo, vocês vão passar. Mas, de maneira geral, isso deu um problema e por isso que foi adiado do dia 9 para o dia 14. Basicamente foi isso esse ano, mas graças a Deus a gente passou e ano que vem vocês vão passar. Mas não é só o SISU que a gente tem. E o Lucas vai falar um pouquinho do ProUni e do FIES, que são muito importantes para você entrar em faculdades privadas, se você não entrar numa pública. Bom, primeiro a gente vem aqui para o ProUni. O ProUni, ele é um programa criado pelo Ministério da Educação, né, que vai conceder bolsas integrais, que é ali de 100%, ou parciais de 50%, para ingressar em faculdades privadas. Então, por exemplo, aqui na Itajubá, a gente tem a FEP, a gente tem a Uni Pouso Alegre. Então, o ProUni, ele traz algumas bolsas para você ingressar nessas faculdades. E aí, quem que pode concorrer, né? No caso da bolsa de 100%, ela vai ser voltada para a renda bruta familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa. E na de 50% é na renda bruta familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Pode passar. E aí, quem que pode se inscrever, né? Até a Tatá já falou, você não pode ter o diploma do curso superior, então você não pode já ter feito uma faculdade. Você tem que ter participado do último Enem. Então, por exemplo, eu participei em 2018, posso me inscrever no ProUni desse ano? Não, você tem que ter feito o de 2020. E além disso, né, nesse Enem que você tenha feito, você tem que ter obtido também, no mínimo, 450 pontos na média das suas notas. E você também não pode ter zerado na sua redação, então você tem que ter tido ali uma nota superior a 0, tá? Pode passar. E aí, alguns requisitos. No caso de vocês, né, vocês vão se encaixar ali no primeiro requisito para ser requisito do candidato, né? No caso, vocês, né, tem que ter cursado ensino médio completo em escola de rede pública, ou então escola de rede particular, né, privada, como bolsista integral. Ou então, né, no caso do ProUni vai entrar como cotas, né, ser pessoa com deficiência. Ou também o ProUni ele abre ali espaço para professor de rede pública do ensino que esteja ali exercendo a profissão na educação básica. Porque aí ele abre essa chance, né, para o professor ter mais especialização ali. Pode passar, Rafael. E aí, referente às inscrições e a nota de corte, né, como que funciona? O candidato ele vai poder escolher até 2 opções de instituição, curso ou turno. Então, é bem similar ali ao SISU, né? Você vai poder escolher entre 2 opções. E também as notas de corte de cada curso são disponibilizadas pelo sistema. Essas notas de corte, né, vão ser variáveis ali também. E é interessante que durante o período de inscrição, você pode acompanhar essas notas de corte. Então, por exemplo, minha nota está tal e a nota de corte é isso. Então, você pode consultar a outra para verificar qual que é melhor, se você tem mais chance de passar numa ou na outra instituição. Então, você pode ir alterando, né, nesse período de inscrição e vai validar mesmo a sua última inscrição confirmada. Então, por exemplo, ele vai fechar ali dia 10. Então, no dia 9, você dá uma verificada, né, se é realmente aquela vaga que você quer concorrer. Pode passar, Rafael. E aí, no caso da pré-seleção, como que ela funciona? São realizadas 2 chamadas também, né? É igual o SISU, no caso. Então, na primeira chamada, se você for selecionado, você já tem que comparecer à instituição, né? Ou entrar em contato com ela para garantir a sua vaga. Ou então, né? Aí, se você não passou na primeira, você aguarda que vai ter a segunda chamada. E aí, se você passar na segunda chamada, automaticamente você também tem que procurar a instituição. Porque se você não procurar, aí
descartado, né, ali, né, dito como desistente. Então, aí eles vão passar a vaga para outro. Pode passar, Rafael? E aí, referente ao cronograma, o site deles é bem parecido, né, o Sisu e ProUni, vocês podem verificar o layout, né? E aí, no caso do cronograma, se vocês entrarem no site do ProUni oficial, vai estar lá tudo certinho para vocês, e realmente é para guiar vocês. Então, por exemplo, tá ali, né, o período de inscrição, o período da primeira chamada, a comprovação de informações, o período da segunda chamada, a comprovação de informação da segunda chamada, a lista de espera, né? Se você, por exemplo, eu estou ali no terceiro lugar, será que eu ainda tenho chance? O primeiro lugar desistiu, o segundo lugar desistiu. Então, vale a pena, né? Se você tiver entre ali os primeiros ali, vale a pena você se inscrever também na lista de espera. E por último, né, a comprovação de informações da lista de espera. Pode passar. Aí, no caso, passo a passo, né? Primeiro de tudo é realmente a inscrição, tá? Então, vocês vão entrar ali e acessar o site oficial. No site oficial, se tiver aberto, né? Porque o ProUni, ele ocorre 2 vezes ao ano também. Então, é ali entre janeiro e fevereiro. E agora, julho e agosto, tá? E a hora que vocês acessarem o site, ele vai identificar se você vai aguardar o processo seletivo e se ele estiver aberto, né, já vai aparecer fazer sua inscrição. Então, vocês entraram no site do ProUni, vão colocar lá, faça a inscrição. Nesse momento, né, vai pedir a chave do Enem, tá? Porque ele utiliza o Enem também, a nota do Enem. Então, vocês vão colocar o número de inscrição do Enem e aí ele já vai puxar os seus dados. Vocês vão conferir os seus dados, né, se não mudou alguma coisa, e depois vão responder alguns questionários, que é referente ao socioeconômico, né, porque vocês depois vão ter que comprovar a renda familiar, tá? E depois, né, dessa parte de inscrição, aí sim vem para a escolha das opções. Pode passar, Rafael. Como que funciona, né, essa escolha das opções? Esse layout é bem antigo, então acredito que tenha modificado um pouco, tá? Mas eu não encontrei um mais atual. Então, ali, né, vocês entraram no ProUni, já fizeram tudo ali, né? Então, vocês vão verificar primeira opção de curso e segunda opção de curso. Quando vocês entrarem na primeira opção, vocês vão procurar colocar ali, escolher o curso. Aí, na segunda imagem, vocês podem ver, vocês podem pesquisar pelo curso. Então, por exemplo, eu quero administração. Então, você escreve lá administração e ele vai puxar as vagas, né, nas faculdades que tem. Ou então você pode pesquisar por município. Então eu quero fazer em Itajubá, ou quero fazer em São Paulo. Então, aí ele vai identificar os cursos que tem disponíveis e as vagas. Ou então você pode por faculdade. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui na FEP. Ou então eu quero fazer na UNA lá em Pouso Alegre. Aí ele vai aparecer também os cursos que está disponível. Isso facilita bastante a pesquisa. E ali, por último, né, ele identifica a seleção que você fez do curso. Então, vai aparecer, né, o curso, né, no caso ali está letras, o tipo, né, se é licenciatura ou se é bacharel, e a modalidade também, né, se é a distância, porque ele também pode ser para a faculdade à distância, ou então se é presencial. E referente à mensalidade, porque às vezes você vai concorrer para de 50%, então ele vai te dar ali a margem, né? A faculdade é tanto, e aí se você passar, ela vai cair para tanto. É isso. Pode passar. Algumas dicas, né, que é coisa boba, sim, mas vale a pena ressaltar aqui para vocês, tá? Só vai ser validada a inscrição que tenha pelo menos uma opção de curso. Então, por exemplo, me inscrevi lá, mas não selecionei nenhum curso. Automaticamente, né, o ProUni não vai conseguir identificar o que você quer. Então, pelo menos uma opção vocês têm que marcar ali. Dentre as duas opções, você pode concorrer para a mesma instituição e curso para a bolsa, tanto de 100% e de 50%. Porque, às vezes, você só quer fazer arquitetura na UNA. Beleza. Mas você pode, então, marcar a de 100% e a de 50%. Porque, às vezes, né, a sua nota ali não está tão boa assim, então, e no meio do ano, você abre de novo, você pode concorrer de novo com a mesma nota. Então, vale a pena vocês marcarem ali. E referente à bolsa do ProUni, ela só pode ser concedida
caso, né, tenha formação da turma, porque são faculdades privadas, então, às vezes, é o curso de Sociologia, acontece bastante, não fecha a turma na determinada faculdade. Então, às vezes, mesmo que você tenha passado nela, vocês não vão conseguir fazer a inscrição, né? Vocês vão perder essa vaga, porque ali a faculdade não fechou a turma. Então, às vezes ocorre isso também, tá? E verificar se o curso no qual deseja se inscrever tem algum requisito específico. É bem diferente, mas às vezes é um curso diferenciado, né? Por exemplo, aeronáutica, se eu não me engano. Para você conseguir fazer a matrícula, você tem que ter ali liberação, não é carteira também, mas tipo de piloto. Então você tem que ter uma autorização de piloto, tá? Então vale a pena verificar também se na matrícula do curso que você vai fazer tem alguma especificidade ali. E aí sobre o ProUni é isso. Boa noite, pessoal. Eu vou explicar também um pouco sobre a questão do FIES. Antes da gente começar com a explicação do procedimento, é legal a gente se contextualizar quanto à questão do FIES. O FIES, ele, diferente do SISU e do ProUni, ele não é uma forma de entrada na universidade, ou no ensino superior, no caso. Então, por exemplo, o SISU, ele traz esse procedimento para entrada no ensino superior federal, então seria a questão pública, e o ProUni, ele traz a entrada no ensino superior privado. Então, o que acontece? O FIES, ele não é uma entrada nesse ensino superior, ele é uma forma de você se manter. O FIES, então, ele é o Fundo de Financiamento Estudantil. O que acontece? O FIES é aquela forma de você se manter na faculdade, tendo as mensalidades financiadas. Então, por exemplo, eu estou na FEP, por exemplo, que é uma universidade, é um centro de ensino superior que é parceiro do FIES. Então, eu estou na FEP. Na FEP, eu faço determinado curso e pago uma mensalidade. O FIES veio como uma forma de te ajudar enquanto você está no período de fazendo o curso, te ajudar a você arcar com essas despesas do seu ensino. Então, por exemplo, você entrou, vou usar a FEP como exemplo, porque na região de Itajubá, por exemplo, é uma das mais conhecidas. Então, a FEP. Eu entrei na FEP e estou cursando, não sei, Direito, por exemplo. Cursando Direito, eu tenho uma mensalidade de um valor X. Só que, nas minhas condições financeiras, eu não tenho como arcar mensalmente com as mensalidades da FEP. Então, o FIES veio como uma forma de ajudar essas pessoas que não têm a condição, ou até mesmo as que têm condição, mas preferem também custear essa questão, para elas permanecerem com o ensino sem nenhum impacto. Então, por exemplo, para você entrar no ensino privado, você pode tanto entrar pelo vestibular dessa instituição de ensino privado, ou entrar pelo ProUni, e o FIES, ele é uma forma de você entrar, de você financiar seus estudos, que pode ser utilizado também com o ProUni. Então, por exemplo, você fez o ProUni e conseguiu 50% de bolsa. Esse 50% de bolsa, vamos dizer que você conseguiu para medicina. Mesmo assim, com 50% de bolsa, fica muito caro ainda para você arcar com o valor da mensalidade. Então, o que o FIES faz? Ele, junto à parte de 50% de bolsa do ProUni, ele faz o financiamento dessa parte restante, que são os 50% restante quanto à mensalidade. E é legal ressaltar que o FIES, ele tem duas modalidades. Ele tem tanto a modalidade FIES, que é uma modalidade que tem juros zero, então não tem nenhum juros quanto à mensalidade, e esse FIES, a modalidade FIES, ela é adequada para as pessoas que têm até 3 salários mínimos per capita. Então, contando as pessoas da sua residência, você não pode exceder o valor de 3 salários mínimos por pessoa. Então, por exemplo, mora eu, meu pai e minha mãe.
e a gente recebe 3 salários mínimos, ficaria um salário mínimo para cada. Então, eu me enquadro dentro do FIES. No caso, o PFIES, ele já é diferente. Ele abrange ainda mais além da questão dos 3 salários mínimos per capita. Ele abrange até 5 salários mínimos per capita, só que o PFIES, ele tem um juros em cima do serviço, visto que toda essa questão do financiamento, ela envolve muita a geração de renda que tem dentro da sua família. Então, essas são as duas formas. O juro zero do FIES, para entrar para as pessoas que têm, para as famílias que têm até 3 salários mínimos per capita, e o PFIES com juros de até 6,5%, dependendo do centro de ensino superior, ele avalia a porcentagem de juros que é feita. Pode passar, Rafael? Para você atender, então, ao FIES, tem alguns pré-requisitos que você tem que seguir. O FIES, diferentemente do ProUni e do Enem, como ele não é uma forma de entrada no ensino superior, você que cursou as edições do Enem desde 2010, então 2010, 2011 até o ano de 2021, esses anos que você fez o Enem, você pode utilizar a nota desses anos para fazer o procedimento do FIES. Então, por exemplo, lá no ano de 2013, eu fiz o Enem, e eu acho que dos anos que eu fiz o Enem, esse foi o ano mais legal assim que eu tive de nota. Então, eu vou lá, vou pegar minha nota de 2013 e vou aplicar no FIES. O FIES, ele não é tão preso à questão da proximidade do Enem que você fez. Então, por exemplo, o SISU, ele usa diretamente a nota do ano que você está fazendo a prova do Enem. Já o FIES não, ele utiliza as notas até de 2010. Outro requisito, além dessa questão do ano da edição que você fez, é também a nota da sua redação ser maior que 0. Essa nota da redação, a redação é um critério muito importante dentro desses procedimentos, porque ela diferencia um pouco na questão do conhecimento quanto à linguagem, a questão de como você escreve. Então, geralmente, esses procedimentos, eles não aceitam a nota igual a 0. Tem que ser sempre superior, e alguns lugares pedem até uma nota mínima quanto à questão da nota de redação. Além disso, a soma de todas as suas notas, então, de redação, de ciências humanas, naturais, linguagens e matemática, a soma delas divididas por 5, que é por cada critério, ela tem que dar um valor maior que 450. Então, a média geral das suas notas tem que dar superior a 450 para você poder realizar o procedimento do FIES. Ali falando um pouquinho sobre, retornando àquela questão das duas repartições, no FIES a gente trata até 3 salários mínimos, as famílias com até 3 salários mínimos são compreendidas pelo FIES, e no PFIES são até 5 salários mínimos, ambos per capita. Pode passar, por favor, Rafael? Aí, sobre o financiamento, eu estou explicando parte por parte antes de entrar no procedimento, porque como o FIES, ele é uma forma diferente de você seguir com o ensino superior, então acho legal a gente tratar todas essas questões, todos esses mínimos detalhes, para vocês entenderem um pouco por trás de como funciona o procedimento. Então, como não é tão convencional as pessoas utilizarem o FIES, geralmente nesse meio que a gente está, a gente conhece muito mais do SISU, às vezes mais do ProUni, é legal também a gente saber da presença do FIES. Então, os financiamentos, eles são divididos em três formas de financiamento. No ProUni eram 2, era tanto bolsas de 100% como 50%. No FIES, não. No FIES, você pode, primeiramente, financiar a sua mensalidade, no caso, o valor do seu curso completo em até 100%. Então, por exemplo, você custear todo aquele valor que você ia pagar ao longo dos meses no seu ensino superior privado, você custeia, financia toda essa parte e vai pagar só lá depois que concluir o seu curso. Então, por exemplo, eu faço medicina
E na medicina, vamos colocar como exemplo, que a mensalidade é 8.000, totalizando vezes o tempo de curso. Então, todos esses valores de mensalidades que cobram ao passar do tempo, eles são custeados 100%. Então, no mês, o que você vai pagar nesse mês? Você vai pagar só os encargos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Nessa modalidade de 100%, quando você for custear toda a questão, quando você for pagar esse financiamento depois de completar o curso, a mensalidade necessariamente ela vai ser maior ou igual a 60% da renda bruta familiar. Então, por exemplo, você custeou medicina, por exemplo, você fez o financiamento de medicina. Aí, mais para frente, quando eu me formar no curso, o que eles compreendem? Eles compreendem que você está fazendo a faculdade porque você quer aumentar seu padrão de renda, seu padrão de vida. Então, você vai ter a possibilidade de arcar com esses custos. Então, por exemplo, dos 100% que você financiou, a sua mensalidade depois ela tem que ser no mínimo de 60% da sua renda bruta familiar. Então, por exemplo, se a minha família ao todo, vamos dizer que ganha 10.000 por mês, a minha família. Então, 6.000 seriam minimamente o valor das parcelas. Que vão vir depois do término do meu curso. Já no segundo caso, a gente faz o financiamento parcial, não é o financiamento de 100%, a gente faz de 75%. Então, 75% a gente vai financiar para pagar depois do término do curso, e enquanto eu estou fazendo o curso, eu como aluno da instituição, eu arco com esses 25% de mensalidade. Então, por exemplo, eu estou lá fazendo o meu curso de medicina, os 75% dos 8.000 vão ser todos financiados na mensalidade, no caso mensal, por ser mensalidade, os outros 25% eu tenho que arcar. Por quê? Porque nessa modalidade, quando você terminar seu curso, a sua mensalidade ela vai estar compreendida entre 40% e 60% da sua renda bruta familiar. Então, por exemplo, posteriormente, quando eu concluir meu curso, o valor da minha mensalidade, eu vou contactuar o banco para eu fazer essa divisão. Qual o valor que eu prefiro, mais ou menos entre 40% e 60% de mensalidade para eu pagar, depois que eu termino o curso. E por fim, essa é aquela modalidade que você pode, se você tiver interesse, de conciliar com o ProUni, seria dos 50% de financiamento. Então, por exemplo, eu vou financiar 50% do meu curso para eu pagar posteriormente. Enquanto eu estou fazendo o curso, eu vou ou pagar os outros 50%, ou eu faço pelo ProUni, eu faço o mesmo curso que eu estou no FIES, eu faço dentro do ProUni para fazer o quê? Para 50% ser bolsa e 50% financiado. Então, essa também é uma modalidade válida que você pode seguir dentro desse padrão. Então, são 3 tipos de financiamento: o de 100%, o de 75% e o de 50%. E cada um ele é avaliado baseado em como você deseja pagar as mensalidades depois de se formar, depois que completar o curso. Pode passar, por favor, Rafael. Aí, referente aos pagamentos. Beleza, fiz o FIES, aí terminei meu curso. Fiz lá meus 5, 6 anos de curso, finalizei o curso, me formei. Assim que você se forma, a instituição, o banco que você fez o financiamento, ele vai, baseado no acordo que você fizer com ele vai começar a te cobrar aquelas parcelas que anteriormente você não tinha condições de arcar, ele vai começar a te cobrar agora. Então, você tem um prazo de até 14 anos para você arcar com esses valores que você financiou. Então, por exemplo, eu financiei, vamos fazer o exemplo, 5 anos, 6 anos de medicina. Aí, dentro desses anos que eu financiei, depois que eu concluir o curso, eu vou ter 14 anos
para arcar com todo esse valor que eu tive financiado. E assim, o FIES, ele é como se você estivesse financiando justamente um imóvel, um automóvel, então ele é algo que te prende, porque você está fazendo financiamento, não tem aquela questão de depois de um tempo você não tem mais que pagar o valor, seu nome sai do SPC e Serasa. Não, no caso do FIES, não. Esse valor você tem que arcar até você pagar ele. Então, teriam esses 14 anos, e passar desses 14 anos, se você ainda não conseguiu arcar, você tem que continuar pagando, de acordo com a sua realidade. Aí entra dentro dos casos gerais que eu também vou explicar. Referente mensalmente, por exemplo, se você pegou o financiamento de 100% do seu curso, então você não paga do seu curso, mensalmente você não paga nada. O FIES, de 3 em 3 meses, ele cobra encargos de você. Então, por exemplo, para eles terem a garantia, por exemplo, eu faço um ano, eu estou financiando um ano, depois desse um ano, por exemplo, deu algum problema que eu tenho que parar com a minha faculdade. Então, para eles terem essa garantia, eles vão cobrando encargos que geralmente são, em média, R$ 50, que são tanto encargos operacionais do contrato, como também são encargos relacionados, ao seguro de vida. Então, por exemplo, vamos fazer de conta, no pior dos casos, que você está fazendo o FIES, alguma pessoa ao redor do Brasil está fazendo o FIES e ela acaba falecendo por algum motivo. Esse financiamento que ela fez, para o Ministério da Educação não arcar com esse valor, para os envolvidos no procedimento não arcarem com esse valor, eles cobram essa taxa de seguro de vida por esses motivos. Então, toda essa taxa, que é compreendida mais ou menos em R$ 50, cobradas periodicamente, elas são para arcar esses casos gerais que podem acontecer. Agora, vamos retratar um pouquinho de casos específicos. Vamos dizer que eu me formei novamente em medicina e, a partir de agora, eu preciso pagar o meu financiamento. Eles têm muitos casos específicos que você pode seguir. Então, por exemplo, vamos dizer que eu me formei, só que eu ainda não achei emprego, eu estou desempregado e eu não tenho fonte de renda. Eles têm um caso específico para isso, que eles prorrogam a questão do seu pagamento. Então, eles prorrogam até você achar o emprego, ou vocês avaliam uma forma de continuar pagando num valor mínimo, porque tem o valor máximo e o valor mínimo. Vamos dizer que eu acabei de me formar e eu já achei emprego. Então, eles cobram diretamente da sua folha de pagamento. Então, por exemplo, você recebe por um determinado banco, lá na fonte do seu dinheiro, esse encargo, esse valor de mensalidade, ele já é cobrado diretamente. Tem esse caso, tem também o caso que vai muito de acordo com o acordo que você faz no banco, porque envolve também, além do seu centro de ensino superior, envolve também o banco dentro dessa questão. Esse site que eu coloquei aí, ele tem todos os casos em específico. Então, por exemplo, no pior dos casos, o caso de falecimento, o caso de você se formar e, a princípio, não conseguir emprego, de você conseguir um emprego, de você conseguir um emprego, mas não na área. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem posteriormente, esse site do portal do FIES, ele retrata todas essas questões, num âmbito muito específico, explicando muito detalhadamente. Se tiver qualquer dúvida, se vocês forem utilizar o FIES, ele tem detalhado essa questão, que fica até mais fácil para vocês entenderem a forma de pagamento e todas essas questões que eu mencionei anteriormente. Pode passar, por favor, Rafael. Aqui eu trouxe um pouco o cronograma desse ano que teve do FIES, que está tendo, né? Porque ontem encerrou o prazo de inscrição para o FIES. O FIES, assim como o SISU e o ProUni, ele tem aquele mesmo caso, que você tem que se inscrever, você coloca suas opções de curso. Então,
Ontem, no dia 8 de julho, do prazo de 6 a 8 de julho, a gente finalizou a questão da inscrição para o FIES. Nessa inscrição, eu vou explicar o passo a passo, mas nesse momento que foi encerrado ontem, as pessoas que desejavam utilizar o FIES, elas tinham que preencher um questionário referente à questão familiar. Então todas as pessoas que moram na sua residência, o documento dessas pessoas, também a questão da renda, se tem renda ou não, quanto de renda, porque eles já trazem toda essa análise baseado nisso e também no formulário que eles trazem. Eles trazem um formulário bem geral, assim como o SISU traz um formulário cheio de questões, para você preencher, se você tem determinados eletrodomésticos em casa, então o SISU traz esse formulário bem geral, o do FIES não, é um formulário bem mais específico e bem mais curto. Então, nesse primeiro período, a gente compreendeu aquele período que era só a inscrição. Aí, esse cronograma seria durante esse ano, os outros passos eles ainda vão acontecer, mas eu vou explicar passo a passo para vocês de como funciona. A gente pode ver ali, ó, que no último prazo, que é o da lista de espera, ele é o prazo que eu tenho mais tempo. Por quê? Porque nos outros prazos a gente tem o ranqueamento e a separação eliminatória dos candidatos. No caso da lista de espera, a gente vai trazer aquelas vagas que as pessoas que foram ranqueadas não utilizaram. Então, a lista de espera é o que compreende mais tempo. Pode passar, por favor. Quanto à inscrição, vamos fazer de conta que a gente fez, então, o Enem. Não entrei pelo SISU, não consegui entrar no curso que eu queria pelo SISU e consegui ou não pelo ProUni. Ou eu já faço o ensino superior na FEP, curso medicina na FEP, e estou interessado em financiar o meu valor de mensalidade. Então, vamos lá. No prazo que eles dão, nesse prazo de 3 dias, que seria esse ano, do dia 6 de julho ao dia 8, você tinha que realizar o seguinte passo. Primeiro, você ia acessar o site de inscrição do FIES, que é o fies.mec.gov.br. Lá na tela inicial ia aparecer para vocês minha inscrição, e em seguida você apertava em fazer cadastro. Esse cadastro do FIES, ele é associado também àquele cadastro que você tem com o INEP. Então, o que acontece? Ele ia redirecionar você para a página do INEP e você ia associar os dois cadastros para assim continuar com o procedimento. Aí aqui tem explicado certinho em caso geral. Depois de você preencher as informações solicitadas, que eu falei que eles dão no formulário, você vai ser direcionado para a página do FIES. Aí ali você entra no entrar com gov.br, informa seu CPF e senha que você cadastrou. Aí, depois disso, tem toda a questão da inscrição, que você insere seus dados complementares que eles pedem, e também você insere toda a sua renda. Então, primeiramente, você preencheu os formulários quanto às questões mais específicas da sua residência, de número de automóveis que você tem, enfim. Agora, você vai informar as suas questões de renda. Então, você vai informar a renda e as informações das outras pessoas que moram com você. Preenchido todas essas questões, vai ser também como o SISU e o ProUni. Você vai achar o seu curso. O FIES, ele dá também essa opção de você ver por localidade. Então, por exemplo, eu estou querendo fazer medicina e eu sou aqui da região de Minas Gerais, eu moro em Itajubá, por exemplo. Em Itajubá, aonde que eu tenho medicina para fazer? Então, ele mapeia todos os ensinos superiores privados que tem no curso de medicina e se eles são ou não parceiros do FIES, se você consegue fazer o financiamento estudantil ou não. Então, lá, eu quero fazer a medicina e eu vi que tem na FEP. Então, eu vou colocar medicina na FEP
E como o FIES, ele traz uma única opção, por quê? Porque ele conta que você já está ingressado no ensino superior. Então, eu não tenho como fazer o FIES sem ter uma faculdade, sem ter o seu centro de ensino superior. Então, por exemplo, se eu não estou em nenhuma universidade, nenhum centro de ensino, eu não consigo fazer o FIES. Eu só consigo se, por exemplo, eu já estou matriculado em algum determinado curso. Então, você vai lá, vai colocar seu curso e você vai achar ali, por exemplo, medicina na FEP, beleza. E coloquei meu curso. Pode passar, por favor, Rafael? Aí, depois disso, depois que você coloca o seu curso, o FIES também é um pouquinho diferente quanto à classificação do SISU e do ProUni. O FIES, ele não traz uma nota de corte para você utilizar o financiamento. Entra dentro daquele critério dos 450 na nota geral, mas, por exemplo, eu estou fazendo medicina dentro da FEP, e lá eu vou ter uma determinada quantidade de vagas, e eles fazem pelo sistema de ranqueamento. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada quantidade de vagas, e as pessoas, conforme elas forem entrando, pedindo o financiamento na FEP para medicina, elas vão se encaixando ali, e depois é ranqueado todas essas pessoas depois do primeiro dia. Assim como o SISU também tem os 3 dias, que cada meia-noite muda a sua classificação no ranking, atualiza para você. Então, por exemplo, eu tenho média geral 600. Então, com a minha média geral, lá vai aparecer que posição que eu estou ficando por enquanto para eu conseguir esse financiamento. Então, por exemplo, são 10 vagas, eu estou ficando em 12º. Então, são 2 pessoas que precisam desistir, que precisam não ser aprovadas nesse procedimento para eu conseguir estar dentro das 10 pessoas. Então, às vezes é legal você ficar assim na lista de espera, visto que ele é um procedimento muito específico. Você faz o FIES já sabendo a faculdade que você está fazendo e o que você quer fazer, que você quer fazer o financiamento. Então, geralmente não. Agora, com o novo FIES, você tem só uma opção de escolha. Você pode alterar da maneira que você quiser. Por exemplo, eu estou fazendo medicina na FEP, mas eu tenho a possibilidade de começar a fazer arquitetura também na FEP ou em algum outro lugar. Aí, então, eu entro com o pedido para me matricular nessa universidade, aí eu posso pedir também para fazer o FIES, agora mudando de medicina, já que para medicina eu não estou conseguindo, eu faço em algum outro curso, em algum outro centro de ensino superior. Então, você vai ser ranqueado se as pessoas que vão receber ou não esse financiamento. Aí, você se inscrevendo, entrando no ranking, vai ter a primeira chamada. As pessoas que são aprovadas na primeira chamada, elas têm que complementar a inscrição delas, sim, eles pedem mais dados ainda, é um processo como o SISU e como também o ProUni, que exige muita documentação, então vocês tenham em mente que é bom vocês já organizarem o mais rápido possível toda a documentação, porque eles pedem, e se faltar alguma documentação, é critério sim de desclassificação, ou você fica abaixo no ranking. Então, você vai complementar a sua inscrição e eles vão gerar um dia, um período de até 3 dias, para você comparecer ou fazer por meio online. Agora com a pandemia está por meio online, mas anteriormente você tinha que comparecer à instituição. No caso do FIES, todo parceiro do FIES, ele tem a sua comissão permanente de supervisão e acompanhamento, que é o CPSA. Esse CPSA, ele é composto por 2 representantes de cada área. Então, são 2 representantes da docência, 2 da discência e 2 do setor administrativo da instituição. Então, esse setor, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todos os seus dados, ele vai avaliar os seus dados para fazer o financiamento. Se você foi aprovado, ele vai te instruir aí no banco que você vai fazer seu acordo de financiamento. Se não, ele corta por ali a sua oportunidade. Aí, no caso, as pessoas que não comparecem ou que não compreendem dentro da primeira chamada, elas geram a vaga para as pessoas da lista de espera, que é feita uma segunda chamada. No FIES, é legal você ficar muito esperto, até mesmo no SISU e no ProUni, porque a segunda chamada,
assim que você passa para a segunda chamada, você tem um prazo de até 3 dias para você estar comparecendo ao centro de ensino superior. Então, por exemplo, eu vou lá e passei para a segunda chamada hoje. Eu tenho até 3 dias para comparecer, mas eu tenho que ficar esperto sempre no site para ver se eu passei ou não na segunda chamada, ou na terceira, ou na quarta, assim até preencher as vagas. Então, nos 3 procedimentos, você tem que ficar muito esperto caso você opte pela lista de espera. Aí, passando pela segunda chamada, você vai passar por todo aquele procedimento da primeira chamada para, assim, fazer o seu financiamento estudantil. Então, para a gente finalizar toda essa questão, é muito legal você ter todas essas informações para você já traçar a estratégia que você vai seguir para você fazer quando você fazer o Enem, o que eu vou fazer? Olha, aqui em Itajubá tem a Unifei, então eu acho que eu vou fazer o procedimento pelo SISU por conta disso, e eu não tenho tanta renda para fazer algum ensino superior privado, então eu vou pelo SISU. Ah, mas a Unifei não tem o curso que eu quero, então posso tentar em outro lugar. Ou posso tentar pelo ProUni, pelo ensino privado, mas eu não tenho também tanta grana para eu fazer a minha faculdade de ensino privado. Então, eu vou lá e eu tento o financiamento para conseguir arcar momentaneamente com os gastos e, posteriormente, só quando eu tiver empregado na minha área ou não, para eu arcar com esses valores do meu curso. Então, essas são as 3 formas que vocês têm após vocês fazerem o Enem, e aqui a gente traz mais os casos mais conhecidos, mas o Enem, ele também é porta de entrada para faculdades no exterior, por exemplo. Então, por exemplo, algumas universidades de Portugal, elas aceitam também a nota de Enem como uma dos critérios para você entrar na faculdade do Porto, por exemplo, na Universidade do Porto, que fica lá em Portugal, no caso. Então, toda essa questão do Enem, ele abre porta para várias oportunidades para você ingressar no ensino superior. Então, você tem que ter muito bem em mente qual caminho que você vai seguir, e se o caminho que você está seguindo, eu não consegui a nota, as alternativas que eu tenho para conseguir, mesmo assim, ingressar no ensino superior. Então, essas são todas as informações que a gente tem para ingressar no ensino superior. Aí, por fim, pode passar, por favor, Rafael, a gente abre esse espaço para as dúvidas que vocês têm, porque eu sei que é uma chuva de informação, e esse momento é um momento muito importante que a gente tem para relatar toda a questão que vocês têm dúvida, vocês que vão prestar o Enem esse ano, ou vão prestar algum outro vestibular, vocês podem tirar agora as dúvidas que vocês possuem com a gente. Então, esse espaço agora fica aberto para as dúvidas. Eu queria trazer só um caso que eu acho que é uma possibilidade para muitas pessoas. Acho que a Manuele perguntou do ProUni. Vou usar você de exemplo, Manuele. Vamos supor que você quer fazer veterinária. Você vai tentar veterinária numa faculdade federal, entrando via SISU. Se você ficar na lista de espera na sua federal, você pode se inscrever no ProUni também e esperar rodar a lista de espera. Como que é rodar a lista de espera que a gente fala? Por exemplo, na Unifei, vou usar o exemplo de química, que foi o meu caso, como eu entrei. Quando eu entrei na Unifei, tinha, eu acho que 30 vagas para química. Eu não consegui passar de primeira, então eu fiquei na lista de espera. Aí rodou essa lista. Muita gente não vai se inscrever, muita gente perde prazo, questão de documentação. E foi rodando a lista e eu consegui entrar. Acho que eu entrei na 3ª chamada, não Unifei. Isso pode acontecer muitas vezes. Então, às vezes compensa vocês tentarem o SISU e também o ProUni, por exemplo. Em geral, estou na dúvida, não sei se eu vou conseguir. Quero tentar uma bolsa também. Vocês têm essa possibilidade, tá? Só que, por exemplo, passou no federal, então eu quero a federal. Você só tem que fechar esse contrato com a sua particular. Você não pode fazer os 2 ao mesmo tempo, mas você pode se inscrever. Se você quer tentar assim, todas as possibilidades, você pode se inscrever nos 2 sem nenhum problema e ver qual que você passa, qual que deu certo para você passar, entendeu? E dá uma olhada também, porque tem muito curso que é normal rodar a lista de espera.
Eu estou falando muito da Unifei porque é o que eu conheço. Por exemplo, química na Unifei roda muito, física, algumas engenharia, eu acho que engenharia hídrica roda bastante lista de espera. Esse ano teve lista de espera que chegou na 7ª rodada. Então, é normal, se vocês têm essa opção de esperar, se é isso que você quer mesmo, tá numa posição, às vezes está ali 40º, tá ali em 44, 45, espera rodar um pouquinho, é uma boa chance de você conseguir passar na lista de espera sim, viu? Aí eu abro para perguntas, eu só queria comentar isso porque eu acho que é uma possibilidade bem importante. Se vocês quiserem perguntar, o Emanuel estava perguntando da FEP, se mais alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, gente. Nenhuma dúvida, gente? Oi? Deu para entender? Fala comigo. É legal agora vocês apresentarem qualquer dúvida que vocês têm, porque assim como a Jade falou, o Enem tá logo aí. Ele já, em 135 dias, a gente já tem o Enem. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que pareça besta para vocês, uma pergunta que pareça besta, ela não é, ela é necessária, porque todos esses mínimos detalhes contam na hora de você ingressar na sua faculdade. Então, qualquer dúvida, qualquer mesmo, alguma coisa que vocês não sabem e querem perguntar, podem perguntar sim sobre nossas experiências, porque todo mundo aqui passou por um desses procedimentos, sendo o SISU, o ProUni, então a gente conhece, tem experiência um pouco quanto a essa questão. Então esse é o momento que é legal vocês perguntarem. Rony, então, você vai se inscrever depois que fizer o Enem. Então, todo esse processo que a gente falou só vai abrir depois da data do Enem que for finalizado. Então, é basicamente isso. É só você entrar lá no... Tem um site, tudo certinho, o pessoal foi tirando print de lá. Então, você entra lá que tem todo o cronograma, enfim, igual é do Enem que tá tendo agora que, tá no período de pagar as inscrições, tá no período de fazer as inscrições. Uma coisa que eu queria reforçar também é para quem não fez ainda, corre, porque vai ficar aberto até dia 14, então vai lá, faz, não perde essa oportunidade. E é isso. Deu para entender, Rony? Só vai abrir depois do Enem. Então não tem como abrir antes, porque você vai usar a nota do Enem 2021. Aí é o ProUni 2021, entendeu? Você falou que é engenharia civil, Rony. Então, assim, você vai fazer o Enem agora. Geralmente é lá para janeiro, fevereiro, que tem todo esse tratamento de dados, correção da redação. Corrigiu, liberou a nota do Enem. Aí, uma semana, uns 15 dias depois, começa a abrir tudo. Aí abre SISU, logo depois abre ProUni. O FIES costuma ficar um ano inteiro, igual o Lucas explicou pra gente, tem bastante tempo. O FIES é o que tem mais tempo, porque, igual ele falou, não é um meio para você entrar, é uma maneira de você se manter. O SISU e o ProUni costuma ser ali um do ladinho do outro. Uma coisa que eu já recomendo, quem já tem assim bem focado o curso, dá uma olhada no documentação, no edital anterior. Eu sei que às vezes dá um medo falar edital assim, mas não é tão difícil, para dar uma lida. Eu trouxe aqui o exemplo da engenharia civil do peso. Então, no seu caso, Ronis, tem que focar mais em matemática, porque é o que vai dar mais peso para a engenharia civil. Ampla concorrência, teve tantas vagas ano passado. Não muda muito de um ano para o outro. Então, é legal vocês já terem essa noção, até mesmo para vocês verem se, eu tenho chance de passar em tal faculdade. Engenharia civil, acho que rodou 3 vezes esse ano, para completar todas as vagas. Vai rodando até encher todas as vagas que estão disponíveis. Então, é legal vocês já terem essa noção, nesse tempinho, para vocês já irem se preparando, já ir pensando, tudo isso. Termo de adesão, toda a documentação que pede, é muito documento, mas você já ir pensando, então eu preciso na minha escola, que ainda está no 3º ano, eu preciso que a minha escola me mande isso. Quanto tempo ela consegue liberar esse documento? É legal vocês já terem essa noção, para vocês verem o que precisa pedir, o que precisa do pai, que muitas vezes não é coisa só de vocês, é coisa dos pais também, tudo isso. Gente, e assim, uma coisa que a gente está preparando para vocês é um guia das universidades, então logo mais vocês vão estar aí com um guia
falando de todas as universidades da região aqui do sul de Minas. A gente não vai conseguir pegar do Brasil inteiro, porque são muitas. Então, a gente vai focar nas que estão mais perto de vocês e que é mais provável que vocês consigam ir por conta de locomoção, família perto, mais perto, né? Imagina vocês passarem numa faculdade lá no Amazonas, lá no sul. Então, é muito mais complicado. Então, a gente vai estar focando nas faculdades aqui do sul de Minas. E aí, assim que estiver pronto, a gente já vai estar enviando para vocês terem acesso, para vocês verem essa parte do vestibular também que a gente citou lá no comecinho. Então, a gente vai estar dando assim, um leque de opções para vocês. É muito importante que vocês tenham um plano B, não fiquem só no Enem, tenham assim uma segunda opção, procurem o vestibular da faculdade que vocês querem, se tem, se não tem, se tem outras maneiras de ingressar, porque isso é muito importante, vocês não ficarem contando só com o Enem como porta de entrada, por mais que seja a prova mais conhecida, mais unificada que a gente tem hoje, é importante a gente ter um plano B, caso não consiga, sei lá, acontece alguma coisa no dia do Enem e vocês não conseguem fazer a prova. E aí? Vocês perderam o ano inteiro, então é bom ter sempre uma segunda opção. Nisso de segunda opção, acho que é legal também vocês pararem para pensar. Eu sei que muitas vezes o sonho é aquele curso, e essas pessoas que querem aquele curso específico fechadinho, tem que focar nele mesmo, concordo. Mas tem pessoas que às vezes estão meio na dúvida, não sei se é totalmente isso que eu quero. Às vezes é legal você ter uma segunda opção de curso também. No caso das engenharias, tem engenharia que às vezes tem uma grade próxima. Então, é legal vocês já terem uma noção também da nota, tanto para o curso que você quer, mas que você não tem tanta certeza, quanto de curso semelhante. Porque, às vezes, a sua nota não dá para entrar naquele ali que você quer, mas dá para você entrar naquela outra. Então, é interessante vocês terem essa noção. Depois que entra na faculdade, tem outros processos, vocês podem tentar transferência também de um curso para o outro. Então, eu sei que é muita informação e muita coisa para trazer, mas é uma possibilidade. Então, quem não tem, assim, fechadinho, é isso que eu quero, é meu sonho, quem não tá, assim, meio na dúvida, eu tava, pelo menos, eu entrei na Unifei sem saber se eu queria mesmo fazer química, demorei 3 anos para eu ter certeza se eu queria. Então, quem ainda tá meio assim, não sabe muito bem o curso, dá uma olhada em outros cursos, vê o campo de atuação. Às vezes vocês acabam descobrindo uma outra paixão, ou então um outro curso que vocês gostariam de entrar também, e é uma segunda opção com a nota que vocês conseguiriam tirar, tudo isso. Bom, como parece que não tem mais dúvidas e já já começa a nossa aulinha, queria agradecer aqui a presença de todo mundo, queria agradecer aos corretores e às pedagogas que vieram aqui falar, e também a vocês, alunos e convidados também de fora, por terem vindo aqui e escutado a gente. Espero que, de alguma forma, todas as informações que a gente passou para vocês tenham ajudado, tenham esclarecido, que vocês tenham pegado as informações necessárias, que são importantes para vocês. E qualquer coisa a gente está à disposição, até para quem é de fora, se precisar de alguma ajuda que teve aqui, escutou, se ficou alguma dúvida e ficou com vergonha de perguntar, manda aí para o seu amigo que te enviou o link e ele encaminha para a gente, que a gente vai estar tirando as dúvidas. Queria agradecer e quando chegar perto, vocês fiquem tranquilos, que a gente também vai estar ajudando vocês, vocês não vão estar sozinhos, então é isso, meu povo. Vocês são dispensados, já já tem aulinha, então vão lá tomar uma aguinha, pegar um lanchinho, porque já já a gente começa com a aula de história. Beijinho, gente. Tchau, gente. Boa aula para vocês.